tudo, Senhor, meu Deus, que for ministrado aqui, ó Deus, em tua casa hoje. Usa, Senhor, cada um de nós, ó Deus. Ó Pai, muito obrigada, Senhor. É assim que te oramos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Vamos louvar um louvor, amém? Um louvor como nós fazemos sempre no início do nosso culto. Colocar o irmão Norberto para louvar. Seu Norberto, louvar um louvor a Deus, exaltar e agradecer o nome do nosso Deus, amém? Todos nós juntos, né? A congregação toda, amém? As irmãs que escolhem louvor da harpa. Acho que os irmãos estão também usam a harpa também, a harpa cristã, amém? À vontade. Escolha um louvor aí da harpa aí, eu vou. Um louvor? Fique à vontade, irmão. Escolha um. Vai. Escolha um louvor. Fique à vontade. Não fique nervoso, não. Vai. 151. Amém. Amém. Estava aberta aqui já. 151. Agora que eu vou ligar, o outro já vai passar. Amém. Ligue o cabo está grande. Liga aí, Liga aqui atrás também. Amém. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua vontade, fica ao pé de mim, meu coração alerta, era tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre vou. Fala-me cada dia, sem eterno tom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som
irmãos, pode sentar, amém. Eu gostaria que os irmãos e as irmãs abrissem lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós estamos estudando sobre os dons espirituais, né? Estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo, né? O ensino sobre o Espírito Santo. E nós já estudamos sobre o Espírito Santo. E agora nós estamos estudando sobre os dons, né? Essa capacitação que o Espírito Santo dá a cada crente para edificar a obra de Deus, edificar a igreja, né? Nós já vimos aqui que o Senhor, né, lá em 1 Coríntios 12, mostra que o Espírito Santo ele concede dom à igreja, não para edificação própria, o dom é dado para edificação do corpo, né, da igreja, amém? Então nós temos que usar para a edificação de todos, é uma edificação coletiva da igreja toda. Nós vimos os dons lá na carta de Romanos, né? Nós vimos alguns dons e são várias listas que tem de dom na Bíblia, não é só apenas 1 Coríntios 12, em Romanos tem, lá em Pedro tem, em Efésios tem vários partes da Bíblia que falam sobre dons espirituais. E 1 Coríntios 12, nós vamos abrir agora, nós paramos no verso 10, né? Amém? Nós já estudamos aqui, né, sobre o dom da palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a outro, o espírito da fé, o dom da fé. Que fé é essa? Não é a fé salvadora, né? Nós vimos que a fé salvadora, todo cristão já tem essa fé, né? Por isso que ele creu em Cristo. Mas essa fé é uma fé no qual tem pessoas que creem, né, de uma forma poderosa de passar por tribulações, aflições e ter aquela convicção firme que Deus vai operar, que Deus vai realizar realmente os seus milagres, né, que vai sustentar, vai fortalecer. Tem crente que ele está passando por uma luta que for, mas ele permanece firme no Senhor, né? Com convicção, ele não cambaleia, com convicção, porque ele tem essa fé de passar por quê? Por provação. O dom da fé vai fazer isso, e geralmente esses crentes que têm o dom da fé, eles ajudam a consolar as outras pessoas que estão passando por tribulação, que muitas vezes estão fracas, estão pensando em desistir, e a pessoa que tem esse dom chega lá, anima essa pessoa e fala a palavra de Deus, e é uma bênção de Deus, amém? Nós vimos isso também, né? Nós vimos operações de milagres, né? Cura, nós vimos profecia, e nós vamos estudar um pouco sobre discernimento de espírito, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Vamos ler o verso 10, né? A irmã Valentina vai começar daí, depois a gente vai fazendo assim, amém? Cada um vai. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Todos encontraram? Amém. Há outro, poderes para realizar milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há outro, variedade de línguas. Há outro, ainda, interpretação de línguas. Amém? Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o discernimento do Espírito. A gente falou aqui a semana passada, mas não deu para explicar muito bem, né? Que dom é esse, o dom de discernir Espírito? Amém? Nós falamos isso a semana passada. Quero ver se os irmãos vão se lembrar, as irmãs. Uma pessoa que tem o dom de discernir Espírito, seria o que hoje em dia ter esse dom? Esse dom de discernir Espírito. Algumas pessoas acham que é discernir se a pessoa está sendo possessa por um demônio ou não, mas não é isso não, né? Esse dom de discernir Espírito aqui é outra coisa, que a gente falou aqui a semana passada. Discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Esse dom está mais relacionado ao quê? A pessoa que tem o dom de discernir o Espírito, ele tem a capacidade
de discernir se o que aquela pessoa está falando, ela está falando através de Deus ou através de um espírito maligno, ou através de Satanás. E essa pessoa também ela consegue discernir uma doutrina de Deus de uma doutrina do diabo ou de uma doutrina do homem. Porque a Bíblia fala sobre a doutrina de Deus, fala sobre a doutrina dos homens, e a Bíblia também fala da doutrina do diabo. E às vezes está tudo misturado. Então a pessoa que tem o dom de discernir o Espírito, mas ele tem o poder de ter esse discernimento até sobre o profeta, para saber se aquele profeta que ele está falando é de Deus realmente, está vindo de Deus ou está vindo pela operação do engano ou do erro. Irmãos, esse dom, amados, é um dom que é muito necessário hoje em dia nas igrejas, porque tem muitas pessoas se levantando dizendo que é profetas, e muitas pessoas falam profecias, e tem que ter um discernimento se realmente o que aquela pessoa está falando realmente é de Deus, porque o inimigo também fala, amados. O inimigo também fala. Vamos abrir Atos capítulo 16. Atos 16. A irmã Maria, irmã Tete vai ler, a irmã Maria, assim a gente vai caminhar também. Atos capítulo 16. Paulo tinha esse dom, né? E o crente hoje, através do conhecimento das Escrituras, ele pode discernir o que vem de Deus ou o que não vem. É só conferir se o que o camarada está falando está de acordo com o que está escrito nas Escrituras. Porque a Escritura é toda inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios, Atos capítulo 16, do verso 16 ao 18. Amém? A irmã faz essa leitura. Você pode acompanhar na sua Bíblia também. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Irmãos, Paulo chega em Filipos, uma moça que ela tinha espírito de adivinhação, né? Alguns historiadores falam de espírito de Piton, naquela época eles usavam esse nome. Ela adivinhava coisas, né? As pessoas acham que o diabo ele não sabe as coisas, ele sabe, ele conhece muita coisa, ele engana. E ela adivinhava as coisas, e os donos dela, os senhores dela, que eram os patrões dela, ganhavam muito dinheiro com essa jovem, pela prática de adivinhação que ela fazia. E o que é que acontece, né? Aconteceu que indo nós, Paulo e os irmãos, né, para um lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhador. E o que é que aconteceu? A qual adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e nós, ela clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela está falando alguma mentira aqui? Não. E ela sabia. Entendeu? Ela sabe, olha, o inimigo ele fala a verdade, irmão. Nem sempre é verdade para enganar. Porque, veja, essa jovem disse: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava profetizando a verdade, amados. Mas Paulo tinha um dom de discernir o que ele viu. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus eu te mando, retira dela. E ele na mesma hora saiu. Irmãos, é preciso ter esse dom. Por quê?
Muitos espíritos enganadores estão por aí fora, irmãos. E não é também que eles estão longe de não estar dentro das igrejas, não. Porque veja, uma moça dessa, se ela estivesse dentro de muitas igrejas, que muitas pessoas queriam pensar que ela era uma profetisa de Deus. Ela estava adivinhando tudo, amados. Imagina uma moça dessa nas igrejas modernas, agora no tempo da gente. Chegava lá, adivinhava a vida da irmã todo dia, a irmã está passando por isso, não sei o que, o nome do seu marido é não sei quem, e isso aqui, a irmã, entendeu? A irmã ia chorar, a irmã ia dizer, meu Deus, é Deus falando. Mas Paulo tinha um discernimento do Espírito, amados. O que foi que Paulo viu através desse discernimento? Que o que quem estava falando pela boca dela era o diabo e não Deus, amados. O diabo e não Deus. Então, amados, é muito necessário hoje em dia ter o espírito de discernimento, discernir até os profetas. Porque lá em 1 Coríntios 14, Paulo diz: tratando de profeta, 2 ou 3 no máximo falam, e a igreja julgue. Não é errado julgar o profeta, não. Você vai ver irmãos aí ensinando, não deve julgar os homens de Deus, não toquei no ungido de Deus, não. Tem que julgar. Como é que eu vou julgar, pastor? Conferindo se o que a pessoa está falando está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Se não tiver de acordo, meu irmão, essa pessoa não é de Deus. E a Bíblia nos autoriza assim julgar. E a Bíblia nos autoriza até discernimento, amados. Porque, meu irmão, não é brincadeira, não. Vamos ver 1 João 4, 1 João, a carta de 1 João, capítulo 4, verso 1. Isso, Rabá. 1 João 4, 1. Se não conseguir achar, se não conseguir prestar atenção para me ajudar aí. 1 João 4, 1. Agora eu estou meio dificuldade para ler, viu? Não tem problema não, irmão. Eu falo ler, viu? Fica à vontade. 1 João 4, 1, né? Isso. Amém? Amém. Amados, não criaste a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Mas Só que aí. Amém? Veja o que o apóstolo está falando aqui, amados. Veja, amados, não deis crédito a qualquer espírito, né? Antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, amados. Muitos falsos profetas. A gente não pode achar que toda pessoa que diz que é profeta de Deus realmente é, não. Nós temos que provar os espíritos. Provar como? Ouvir. O que é que essa pessoa está falando? Está na Bíblia? Não está. Está falando coisa do coração dela. Nós já vimos isso aqui em Jeremias, amados. Deus não ordena o profeta a falar as palavras do próprio coração dele. Ele tem que falar o que Deus realmente manda. E hoje nós temos as escrituras, amados. O profeta de Deus hoje é quem? É aquele que prega a palavra de Deus, amados. Aquele que expõe as escrituras, que é a palavra e a revelação de Deus. Ele fazendo isso, você lê, está de acordo, amém. Agora, se não for, mas mesmo que ele esteja adivinhando o que for da sua vida, porque aquela menina adivinhava também, amados. Mateus 24 diz: pois surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, que falam grandes sinais. Sinais é o quê? Milagres extraordinários. Se possível fosse, enganaria até os eleitos de Deus, amados. Então, amados, a Bíblia manda a gente não dar crédito a qualquer espírito. Espírito aqui está relacionado ao espírito do profeta, né? Aqui o profeta, alguns profetas falam, né? Nós temos que fazer o que, amados? Provar. O que é fazer uma prova? É fazer um teste. É você testar.
O cara está falando lá, vai pregar, lê o versículo da Bíblia, fecha a Bíblia, e fica falando um monte de coisa, meu irmão. O que ele está falando é do coração dele ou realmente é da palavra de Deus? Nós temos que se ligar com isso, amados, porque, irmãos, é complicado, né? É complicado. Então, o discernimento de espírito é isso, amados. A gente vai discernir, né? Se um profeta ou outra pessoa está falando pelo poder do Espírito Santo ou por Satanás, por espíritos enganadores, porque existem, amados. Saber discernir se alguém é um impostor ou um oportunista, porque hoje em dia, amados, tem surgido demais pessoas dizendo: eu sou profeta de Deus, eu sou profeta de Deus, aí fica querendo adivinhar o futuro, que vai acontecer isso aqui. Meus irmãos, o que é que Jesus mandou a gente fazer? Examinar as Escrituras, porque julgaste nelas o poder de Deus e ela que conduz à salvação. Examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim, né? Porque elas testificam de mim, né? Examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. É João 5,39. João 5,39. O que é examinar as Escrituras, mas é o que o mundo de crente hoje em dia não tem vontade de fazer, é ler, estudar as Escrituras. Muitos crentes, mas está caindo na lábia de muitos falsos profetas, até fazendo parte de algumas seitas que não é a igreja de Cristo. Por quê? Porque não estão estudando a Bíblia, eles não gostam mais. Aí muitas vezes, mas vai ser levado por qualquer tipo de doutrina, e nisso, mas muitos falsos profetas se aproveitam, né? E engana mais. Então tem que ter o espírito de discernir, o espírito, né? E hoje, amado, hoje através das Escrituras Sagradas, a revelação de Deus completa, nós temos mais facilidade, amado, do que aqueles irmãos. Porque se a pessoa está ensinando uma doutrina, algo, aí você vai conferir, peraí, aí está mostrando isso aonde? Está falando de onde? Está onde isso? Está na Bíblia? Não está na Bíblia não. Por que eu falo isso, amado? Tem igrejas aí, irmãos, olha, a gente tem que entender uma coisa. Tem muitas igrejas que elas estão trazendo um misticismo religioso. O que é esse misticismo religioso, pastor? É a mistura de práticas de religiões pagãs dentro da igreja evangélica. Já tem um giro da Umbanda dentro de muitas igrejas. Giro da Umbanda, amados. O irmão rodando lá, dizendo que é pelo poder do Espírito Santo. É coisa de candomblé, amados. Você não vai ver um texto na Bíblia falando de irmão rodopiando, caindo dentro do culto. Não tem, amados. Hoje tem muito isso. E o apóstolo João diz: amados, não decreta qualquer espírito antes provai. Os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas saem por aí afora. Prove. Como é que você vai provar? Onde é que tem isso na Bíblia? Onde isso que essa pessoa está fazendo está nas Escrituras? Não está, amados. Então, amados, nós temos a capacidade de discernir hoje em dia o que é de Deus e o que não é, porque toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para que o homem de Deus seja totalmente aprovado e preparado para toda boa obra, amados. Toda boa obra. Então, crente, amados, tem que gostar do estudo bíblico. Amém? E algumas pessoas dizem: não, o crente vai se tornar frio se ele estudar as Escrituras. Isso é coisa do diabo, meu irmão. Isso é coisa do diabo, porque Paulo manda Timóteo estudar as Escrituras, Jesus manda a gente examinar as Escrituras. Oséias 4,6 diz: o meu povo perece porque eles faltam conhecimento, porque tu, sacerdote, a culpa era do sacerdote, que não estava levando conhecimento para o povo, e o povo estava morrendo. E nós precisamos, amados, é necessário. Amém? Vamos ver Atos capítulo 17, verso 11. Atos 17, verso 11. Se eu não tiver qualquer dúvida aí, podem falar, viu? Quiser falar com o irmão, fica à vontade, perguntar alguma coisa, quiser falar também, quiser ajudar, fica à vontade. Viu? Aqui a gente tem liberdade, viu? Fica tranquilo. Vamos lá? Atos capítulo 17, verso 11. Ora, eis que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam
da adivinhação, não, amados. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E você vê aqui, olha, que Paulo e Silas chegam em Bereia, na cidade de Bereia, e vai pregar nessa cidade. Só que os crentes de Bereia, mas eles não eram bobo. O que é que eles fizeram? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os Tessalônicos, do que os crentes de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O que é que ele disse assim? O que é que esse Paulo está falando? Paulo está falando o que aqui? Está falando isso. Paulo falava do que eles tinham lá, na Escritura, examinavam. Está de acordo, amém. É de Deus. É de Deus. E é isso que nós temos que fazer, amados. Mas pastor, mas eu não sei ler, não tem problema, meu irmão. Mas você sabe escutar, meu irmão. E de sorte que a fé vem através do ouvir a pregação de Cristo. Você pode aprender ouvindo, entendeu? Você pode aprender ouvindo. Então que o Espírito Santo de Deus possa, amados, colocar esse espírito de aprendizado no nosso coração, amados, para que a gente possa discernir, amém? Então esse dom, amados, esse dom de discernir espírito é a capacidade de discernir a origem de uma mensagem ou de um ensino, o que realmente procede do Espírito Santo, se é de origem divina ou se é uma doutrina demoníaca pregada por falsos mestres e falsos profetas. Nem todo mundo que diz o nome do Senhor, Senhor, é de Deus. Quando o Senhor diz, muitos naquele dia vão dizer, eu profetizei em teu nome, curei em teu nome, expulsei demônio em teu nome, fiz milagres em teu nome, o Senhor vai nos dizer, apartado de mim, que eu não vos conheço. Fez um monte de coisa no nome de Jesus, inclusive profetizar. Fez cura, amados. Fez curas. Mas o que é que acontece? Quando a gente lê Mateus capítulo 7, você vai ver que ela está se tratando de falsos profetas, que se transfiguram em ovelhas de Cristo. Não são. Mas, amados, eles são enganadores, eles estão pelo mundo aí fora. E de onde surgiram esses falsos profetas? Por incrível que pareça, muitas vezes surgem dentro da igreja. E a igreja tem que estar atenta, amados, para conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para a gente conseguir discernir, amados, se uma mensagem, se um mensageiro está pregando mesmo através de Deus, ou se aquilo é coisa da doutrina do coração dele, ou de doutrina até pior, doutrina do demônio. Doutrina do demônio. Né? Então é mais ou menos isso, amados. Vamos ler de novo 1 Coríntios 12, verso 10, que agora fala sobre línguas. Olha, o dom de língua, amados, eu acho que até o meu irmão, o seu Roberto, o irmão o irmão é de uma denominação pentecostal, né? Pronto, amém. Eu creio que, não sei se os irmãos aprenderam dessa forma, né? Mas nós vamos estudar do jeito correto sobre o dom de língua, amém? E nós vamos dizer que é diferente, porque muitas pessoas aí falam sobre o dom de língua, amém? Não é do jeito que muitas pessoas estão realizando aí. Nós vamos dizer dentro da Bíblia que não é isso, amém? Vamos lá, 1 Coríntios 12, o verso 10 ainda. Irmã Zeneide, amém? E a outros a operação de milagres, e a outros a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outros a variedade de línguas. Variedades de línguas, aí está no plural, amém? Variedades de línguas, não é isso? Variedade de línguas. E a outros a interpretação das línguas, isso. Meus irmãos, olhem, sem dúvida, esse dom aqui é o mais polêmico dos nossos tempos hoje em dia. É o mais polêmico, né? Porque muitas pessoas dizem, eu tenho o dom de falar em línguas, mas as línguas que essas pessoas estão falando é a língua do dom do Espírito Santo. É a língua do dom do Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia manda a gente provar os Espíritos e também provar os profetas. Como é que eu vou provar se aquelas línguas é as línguas desse dom aqui ou se não é? Nós vamos estudar que tipo de línguas são essas.
Porque às vezes as pessoas dizem, não, é línguas dos anjos. Não é, amados. Nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 12, e nós, capítulo 13, e nós vamos ver que língua dos anjos, amados, não é aquela pessoa que não fala aí, se fala não. Né? Que na realidade nem existe essa língua. Paulo está usando o hipérbole, que é uma figura de linguagem. Quando Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, Paulo falava 6.900 idiomas, que é o que tem hoje, mais de 6.000 idiomas, não falava mais. Ele está usando uma figura exagerada. Ele diz, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado. Paulo ofereceu o corpo dele para ser queimado? Não. A Bíblia tem figuras de linguagem chamada hipérbole, que são coisas exageradas, porque ele queria fazer o quê? Enaltecer o amor, porque aquela igreja era uma igreja que tinha os dons, mas não tinha amor. Era uma igreja dividida. Os irmãos daquela igreja brigavam com os outros. Era uma igreja carnal, viviam como carnais. E eles se gloriavam muito por causa dos dons, mas eram meninos da fé. E aí Paulo, para enaltecer o amor, aí Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse toda a ciência, todo o conhecimento. Quem tem todo o conhecimento, toda a ciência? É Deus, irmão. O homem conhece tudo, a gente não é onisciente, quem conhece tudo é Deus. Ou seja, nós vamos ver aqui que tudo aqui Paulo está usando uma figura de linguagem exagerada. Ele não está dizendo que tinha ninguém que falasse língua de anjo. Inclusive os anjos, quando querem se comunicar com os seres humanos aqui na terra, foi uma linguagem humana, uma linguagem compreensível. Apocalipse lá, como nós vamos ver o texto lá, né? Da visão de João lá, Apocalipse capítulo 19, está a igreja lá, está os santos, está todos estão falando em uma língua, mas que era língua compreensível, era idiomas. O falar em línguas, irmãos, é falar em idiomas. E nós vamos ver por que essa confusão, pastor? Por causa de uma tradução na Bíblia corrigida, Almeida, antiga, que colocaram línguas estranhas. Botaram a palavra estranha, e isso aí depois tiraram. Porque a palavra estranha estava confundindo um pouco. O povo estava pensando que era uma língua inexistente. Uma língua que não existe. Então, amados, quais são, às vezes, as línguas faladas hoje em dia? São línguas inexistentes. Camaramaxura, Baraxambere, Cantarabaracapai. Isso não é nada mais. Qualquer um pode soltar a boca, soltar sílabas e falar palavras e não significa nada. É porque o pastor tem um dom de língua? Não tenho. Eu não tenho um dom de língua, porque não é essa língua. O que nós vemos hoje são línguas inexistentes, desconexas. Línguas desconexas, né? Onde no máximo as pessoas falam 5 palavras. Você pode levar e gravar para você ver. Todo mundo das pessoas falam a mesma palavra. São as mesmas palavras. Aqui está falando de variedade de línguas, amados. São vários idiomas que esses homens nunca tinham aprendido. Deus deu essa capacidade a eles. E qual é um dos propósitos, pastor, desse dom de língua? É a evangelização, amados. Aqueles homens só falavam o idioma. O Senhor mandou eles ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, como é que eles iam pregar para povos de outras línguas? Vocês não têm estudado as línguas dessas nações. Então o Espírito Santo capacitou esses homens para fazer isso. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Só estou dando uma introdução, mas nós vamos entrar aqui nos textos. Então, quais são as palavras hoje? Olha, irmãos, infelizmente, são palavras inventadas, sem sentido, que não é idioma nenhum, mas não tem nenhum significado, nem pode ter interpretação. Por quê? Porque não é nenhum idioma. E eu digo isso, mas quando eu participei de igrejas assim, nossos queridos irmãos, o diabo Erivaldo, ele era presbítero de uma igreja que realmente fazia isso, né? A glossolalia, que chama a palavra em grego glossa, né? Que significa línguas ou idiomas, né? E algumas pessoas dizem essa palavra glossa no grego idiomas inexistentes. Não, mas no grego a palavra glossa, que significa língua, né? Significa falar, significa idioma ou significa língua logo. Não tem nada a ver, mas com a palavra que não existe. Então, amados,
Essas línguas faladas, mas que a gente vê muitas pessoas falando, são as mesmas línguas que nós vemos também nos movimentos carismáticos católicos. Tem movimento católico que está falando a mesma língua, mas por quê? Porque não é língua nenhuma. As línguas dadas pelo Espírito Santo, mas nós vamos ver aqui, idiomas, variedades de línguas, né? E nós vamos ver porque Paulo disse, mas aquele que fala em língua não fala a homem, fala a Deus, que fala em mistério. Por que Paulo estava falando isso lá em 1 Coríntios 14? Porque não estava havendo interpretação dos idiomas falados. É a mesma coisa eu chegar aqui e pregar em japonês. Os irmãos vão entender alguma coisa, vai ser um mistério para os irmãos. Deus entende, Deus conhece todos os idiomas. Mas Paulo não está dizendo ali, mas que é uma língua inexistente, não. Ele está falando de idiomas sem interpretação. Que essa palavra interpretação no grego é o mesmo significado de traduzir, sem tradução. Não tinha tradução. Então a igreja não estava sendo edificada. Eles tinham um dom verdadeiro, tinha, mas falava e não traduzia, não interpretava. Quem entendia? Já imaginou um pregador passar uma hora pregando em inglês para o povo que não sabe nada de inglês? Qual é a edificação que vai ter, amados? O que é que nós vamos aprender com isso? Nada mais. Então é importante nós vermos isso, irmãos. E essas línguas são muito usadas também no catolicismo. Hoje em dia a igreja católica está usando essa estratégia também, no movimento carismático, né? Culto afro. Na Umbanda também se fala, né? Por isso nós temos que ter cuidado. Os mormons também, entendeu? Uma seita antiga chamada montanista, os montanistas, os quartos, há alguns tempos atrás, mais de séculos, falavam também esse tipo de língua, que são línguas fictícias, são línguas não existentes. E por isso nós temos provado os espíritos básicos. Mas pastor, qual era o dom de línguas dado pelo Espírito Santo à igreja primitiva? Eu repito, era a capacidade dada pelo Espírito Santo para algumas pessoas, que não eram todas, falarem em idiomas estrangeiros, né? Humanos, dos quais eles nunca tinham estudado nem aprendido, né? E eles falavam os idiomas através do poder sobrenatural do Espírito Santo sobre a grandeza de Deus. Agora, que língua era? Era Rabachamba, era Cantarabachamba? Não era isso. Não era isso. Eram idiomas. Vamos abrir Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Esse vai ser longo, vai ser do verso 1 ao 11. Amém? Atos 2. Do 1 ao 11. Isso, quem é que vai ler, irmão? Pronto, fica à vontade. A respeito de a palavra estranha, Nós vamos ler na Bíblia da Reconstrução, foi tirada a palavra estranha. o escritor errado, o escritor ele escreveu estranha para estrangeiro. Para ser estrangeiro, né? Sentido estrangeiro. Porque a Bíblia diz também, né, para o povo de Israel, quando você chegar numa terra estranha, não se casar com as mulheres estranhas. Estranho que era estrangeiro, né? Era estrangeiro. Eles quiseram botar isso, mas é interpretado que estranho é uma língua que não existe. Não era mulher de Deus. Vamos ver a interpretação, irmão. Estrangeiro. Então vamos ler, né? Vamos ler. Atos 2, do 1 ao 11, irmão. 1 ao 11, né? É bom. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento poderoso, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Olha, outras línguas,
presta atenção. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia seu próprio idioma. Seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nossos próprios idiomas. Então aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próxima a Síria, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossas próprias línguas sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Amém. Até as grandezas de Deus, né? Algumas Bíblias dizem assim, né? Diz assim, né? Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, né? Uma tradução de grandeza, o idioma do irmão também está bom, né? Sobre a grandeza de Deus. Irmãos, preste atenção aqui. Essa foi a primeira vez que o dom de língua foi derramado sobre a igreja primitiva. Eles receberam o Espírito Santo, estavam aguardando a descida do Espírito. O Espírito Santo veio, encheu eles com o Espírito Santo e eles falaram em línguas. Que línguas foi essa aqui que está falando aqui? Idiomas, amados. Idiomas humanos. Sabe quantos idiomas humanos eles falaram aqui? Aproximadamente 14 idiomas, amados. Tinha 14 nações ali ouvindo e entendendo isso. Como podem esses homens, sendo Galileu, porque Galileu era um cara que não tinha estudo, não tinha conhecimento, como podem esses homens saber falar a língua materna? A língua da minha nação. Onde eles aprenderam a falar essa língua? Tinha 14 nações ali, amados. E a variedade de línguas foi derramada ali, todos que eram das outras nações entenderam o que eles estavam falando. Por quê? Porque eram línguas, idiomas. Não era língua de anjo, não era uma língua espiritual, era idiomas. Dom de língua, mas é idiomas. Né? Nós vamos lá para 1 Coríntios 14, e a confusão todinha, a interpretação errada de 1 Coríntios 14. Né? Então, quando a gente lê do 7 ao 11, diz assim: estavam, pois, todos atônitos, admirados, dizendo: vedes, não sois porventura galileus, todos esses aí que estão falando, né? Não são da Galileia? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, ou língua da nação, que a pessoa fazia parte. Como nós estamos ouvindo esses homens falar esses idiomas? Vocês são galileus, nunca saíram daqui. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pontiásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Línguas, idiomas, amados. Línguas, idiomas. Não é língua que não existe, amados. Era idiomas. Por isso que esses homens entenderam. E eles ficaram maravilhados com isso, porque é com poder sobrenatural. Com poder sobrenatural. É como se hoje aqui tivesse um japonês que não soubesse falar em português, e ele viesse com o público aqui a convidado de alguém, e eu começasse aqui a ensinar, o Espírito Santo me capacitar a falar em japonês. Já imaginou? O japonês entender tudo, os irmãos dizem: como é que o pastor sabe falar japonês? Porque o dom de língua era isso, amados. Pastor, mudando de letra da aula desse pessoal, do japonês,
onde eles estão falando com os Irmão, tá só uma vida aí, vamos parar no grupo para tirar cansado. Eles Pode estão falar. falando português como nós para atender o cliente. Isso. É isso. Mas quando ele fala deles para eles, a gente não entende. Eles estão conversando, né? Mulher com marido. Você ouve aquela bofundanda todinha, mas você não entende. Porque eles estão falando o idioma deles, não da gente. Quando eles falam da gente para atender o cliente, a gente entende que ele está falando a nossa língua. Né? Mas quando ele fala deles para uma família, Isso. a gente não entende. E não está dando para compreender, amados. Amém? Eu sei que é difícil para os irmãos aí, né? Eu não sei se os irmãos já ouviram falar nessa a visão que eu estou falando aqui, entendeu? Mas os irmãos vão compreender melhor quando a gente entrar em 1 Coríntios 14, que é uma das pessoas que causa muita confusão ali. Amém? Nós vamos abrir 1 Coríntios 14. Coríntios 14. Obrigado, meu irmão. Valeu. Vamos ver o verso 2. 1 Coríntios 14, verso 2. Quem vai ler agora? Da Manival. Eu quero saber se tem alguém que tem uma linguagem na Bíblia de alguém que fala assim, pois o que fala em línguas estranhas. Tem alguém que tem alguma linguagem assim? Não tem não, né? Mas as antigas tinham. Eu tenho uma antiga lá corrigida Almeida que ela tem. Pois quem fala em línguas estranhas. Por que tiraram? Hoje em dia, na linguagem nós temos, não tem mais palavra estranha. Porque as pessoas começaram a interpretar da forma errada. Porque o tradutor, quando passou para o português, mas ele queria dar a ideia que fosse algo estrangeiro. Mas aí confundiram, aí tiraram. 14:2. 1 Coríntios 14:2. Pode falar. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala o mistério. Essa tradução está correta. Já está correta, né? Pois quem fala em outra língua, ou outras línguas, né? Outra língua, não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém tem e em espírito fala o mistério. O erro todo tem aqui, é isso aqui, amados, é você isolar esse versículo do resto da passagem. Porque se você pegar apenas esse versículo, você vai pensar que essa língua aqui é uma língua misteriosa que ninguém consegue entender. Ou seja, não é idiomas. Algumas igrejas vão dizer, não, essa língua aqui não é a mesma de Atos capítulo 12, elas são as mesmas línguas, não, são idiomas. O problema é que a pessoa isola o versículo. Aí TLH fala. Vamos? Fala como? Mistério TLH. Diz como, irmão. Quem fala em línguas estranhas, Línguas fala a Deus, estranhas, né? não a pessoa. Pois ninguém o entende. Veja só, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus. Isso que ninguém entende, Espírito fala em mistério. Por que, amados, não fala a homem? Porque não está vendo que aí interpretação. Veja o verso 5 que você vai entender o verso 2. Vamos ver o verso 5, 1 Coríntios 14, verso 5. Como é? O verso 5, 14, 5. Nós vamos entender o verso 12 através do verso 5. Pode ler, irmão. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Amém.
Qual o problema? Porque Paulo está dizendo no verso 12: quem fala em línguas não fala a homem senão a Deus. Porque na igreja de Corinto, amados, estava sendo usado o dom da forma errada. Os irmãos não tinham pessoas que interpretavam o que o outro estava falando, e as pessoas não entendiam, amados. Não entendiam. Não entendiam o que estava sendo dito, ou seja, não estava havendo edificação na igreja. Porque Paulo disse que o que profetiza é superior ao que fala em língua, no caso da língua aqui. Porque não estava havendo interpretação. Se houvesse interpretação, era igual à profecia. Porque eram palavras compreensíveis. Não é que aqui, mas é idiomas inexistentes, não. Não é que aqui é uma língua espiritual, é uma língua que ninguém conhece, é outra. Não, era sem conhecimento do povo que estava aqui. Porque eram línguas, né, de outras nações, idiomas sem interpretação. E o que é que estava acontecendo? Confusão, ninguém entendia nada. Por isso que Paulo diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e Espírito fala mistério. Mistério por quê? Porque as pessoas não entendiam nada. Aí no verso 5 ele diz o quê? Ele diz, né: eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, irmãos, que língua é essa aqui de 1 Coríntios 14? A mesma língua, mas de Atos capítulo 12, idiomas, e as mesmas línguas de 1 Coríntios 12, 10, variedades de línguas, vários idiomas, mas não está falando em mistério, está em mistério que não tem intérprete, amado. É que eu usei o exemplo aqui, a mesma pessoa chegar aqui, viesse trazer esse estudo, falando em japonês, em chinês, em grego, em coreano, ou o que for, ia ser um mistério para todo mundo dizendo: não estou entendendo nada que esse homem está falando aí. Esse pastor está falando: não estou compreendendo nada. Então, mas, mais uma vez eu digo aos irmãos, né? A mesma palavra de Atos, capítulo 2, sobre línguas, a mesma aqui pode falar, irmão. Fica à vontade, viu? Aonde não querendo de modo algum. Não, tranquilo. Falar mal, aceita. É onde eu estou, assim, porque lá mesmo eu já ouvi alguns lá querendo incentivar que a pessoa falasse de todo jeito em línguas. Não pode. Porque falam todos em línguas, o apóstolo Paulo disse: não, profetizam todos, não. Mas o Espírito Santo dá a cada um como lhe apraz, como a necessidade. Agora tem outro problema também. Será que essas línguas estão sendo faladas, essas línguas que é idiomas aqui, está sendo de acordo com o que a Bíblia manda? Porque eu vou dizer, porque onde é que o irmão tem que fazer o teste? Paulo diz o quê? Aquele que fala em línguas, que fala em 2 ou 3 em que haja intérprete. Não havendo intérprete, faça o quê? Fica calado. Mas não é isso que é seguir. As pessoas falam, ninguém interpreta, ninguém entende nada, e é simples, vocês da igreja toda falando. Não tem edificação, mas nem mesmo para a própria pessoa, porque ele disse que edifica assim mesmo, Paulo está dizendo, porque aquela língua de verdade mesmo. Era idiomas na grandeza de Deus. De qualquer forma, aquela pessoa que estava falando nesse idioma, estava glorificando a Deus, estava sendo edificado, mas os outros não. Pode falar, irmão. Mas quanto a essa parte aí também, que assim eu leio também nessa direção, que são amigos que vem e fala em mistério com Deus para edificação, mas também há uma parte que fala também que é com decência e com ordem. Isso, ordem e decência. É porque às vezes pode ser na hora de uma ministração, alguém começa assim, pode tirar o foco também. Mas o que é que eu quero dizer ao irmão? O que hoje em dia se tem sido falado é esses tipos de idiomas ou é línguas desconexas, línguas não existentes. É isso que tem que se ver, né? Porque se for línguas inexistentes, mas não vai verdadeiro nome de língua. É imitação. E imitação, mas não é coisa de Deus.
Tem que ser sincero. E também tem um propósito também do dom de língua. Tem um propósito também. Por que é que será falar dom de língua? O dom de língua também é um sinal. Nós vamos ver que sinal é isso. Né? Porque naquela época tinha tantas pessoas que falavam em línguas na igreja de Corinto, que era um sinal também. Né? Mas nós vamos ver isso mais na frente. Amém? Mas o que é que eu quero dizer aos irmãos? Irmãos, a palavra glossa, glossolária, que é a palavra grega, do qual a Bíblia original foi escrita, que significa línguas, ela tem 3 sentidos, irmãos. 3 sentidos. Em qualquer dicionário bíblico grego para português, o sentido é língua como órgão que nós temos, língua, o hábito de falar, ou línguas relacionadas a idiomas estrangeiros. Não tem nada a ver com língua de anjos, nenhuma língua espiritual que não existe. Não tem nada a ver com isso, né? Inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos, cada vez que teve a manifestação de línguas, era idiomas. E não só teve Atos capítulo 2, não, que nós lemos. Teve outros textos também, como na casa de Cornélio, Atos 10, do 45 ao 46, eles falaram em línguas. Que línguas eram aquelas? Idiomas. Por que idiomas? Porque Pedro disse que do mesmo jeito que desceu o Espírito Santo, quando desceu neles no dia de Pentecostes, do mesmo jeito que foi sobre ele, eles falavam em idiomas, amados. Os mesmos idiomas, variedades de línguas. Né? Marcos 16, 17 eles falarão novas línguas. Novas línguas. Essa palavra no grego aqui, ela é kainos glossa. A palavra kainos glossa significa nova. Novas línguas. O que significa isso, pastor? Novas línguas é uma língua que não existe, uma língua que não é humana, não é normal. Significa novos idiomas humanos. Indicando que os discípulos de Jesus iriam falar idiomas novos apenas para eles que não conheciam. Eles só sabiam falar no máximo grego e hebraico, né, que era a linguagem dele no grego, que era uma linguagem, né, da época que era mais fluente, que tinha. Então eles iriam falar novos idiomas, outros idiomas, porque não significa esse tipo de coisa, amados. Então, amados, a maior confusão é isso, né? É a palavra que é colocado línguas estranhas, que os autores da Bíblia em português já corrigiram isso, já não botam mais línguas estranhas, porque confundiu a mente do povo, conformaram a doutrina errada, começaram a falar uma língua não existente, e aí, meu irmão, é a falsificação do verdadeiro dom de língua, né? E tem que ter cuidado com isso, amados. Amém? E por que não há tradução? Porque, irmãos, por que não há interpretação? Porque não é nenhum idioma. Não tem como traduzir, a não ser que a pessoa entende. E eu já fui para um lugar e o cara falou, eu estava inventando. O cara falou uma palavra, o cara interpretou mais de 50. O cara estava falando uma palavra, 2, e o cara falou mais de 100 quantas. Entendeu? É complicado, mas tem que ter muito cuidado com isso, né? E a confusão toda também é por causa disso. Mas aqui em 1 Coríntios 14, mas o erro todinho era eles falarem sem interpretar a língua. Não é que era um idioma que não existia, não, era por causa disso, né? Vamos ver o verso 6, 1 Coríntios 14, verso 6, para nós entendermos melhor. 1 Coríntios 14, 6. Amém. Pois isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão, se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, e não, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Amém? Agora, porém, irmãos, se eu voltei convosco falando em outras línguas, e que vos aproveitareis?
se não vos falar por meio de revelação, ou ciência, ou de profecia, ou de doutrina. O que é que Paulo está dizendo aqui? Se eu chegar falando um idioma e vocês não entendem nada, vai aproveitar o que para vocês? Se eu não chegar numa linguagem compreensível, trazer algo revelado, algo compreensível, né? Não trazer doutrina, ensino, numa linguagem que vocês entendem, não, vocês vão aproveitar aqui. Qual vai ser a edificação, né? Vamos ver o verso 9 ainda, 1 Coríntios 4, verso 9. Vamos aí, Vanderlei. Não, 1 Coríntios 14, verso 9. Perdão, 14, verso 9. Amém. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Né? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como falando ao ar. Só não está entendendo nada, né? Vamos ver o verso 12, uma barra, verso 12. 14, verso 12. Isso. 14, verso 12. Nós vamos chegar. 10, né? Então. Isso, 10 é bom também. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Amém? Amém. Aí Paulo diz assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procura progredir para a edificação da igreja, né? E no verso 13, Paulo diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque senão não vai haver edificação, né? Agora é uma língua inexistente, não é idiomas que não estavam sendo compreendidos, era mistério, que falava só a palavra para Deus, porque só Deus conhece todos os idiomas, mas a igreja não estava sendo edificada. E o que é que Paulo fala sobre isso? Veja o verso 19. Pode ler agora mais, verso 19. Todavia, na igreja, eu antes quero falar com 5 palavras, com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Amém? Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, ou seja, 5 palavras que o entendimento e compreensão, que as pessoas vão compreender, para instruir, ou seja, ensinar as pessoas, né, do que a falar 10.000 palavras em outras línguas. E adianta a pessoa ficar na igreja lá, agora baixando, e a pessoa não entender nada. Não há edificação, mas pode ser prefiro falar 5 palavras em português. Para que falar se tem palavras que podem edificar e vai ser palavra sobre doutrina, palavra, ensino, profecia das escrituras, logicamente. Então, irmãos, mais uma vez eu digo, não é uma língua inexistente, mas é uma língua existente. E outro erro cometido, que ainda vai dar tempo, abra lá em 1 Coríntios 13, verso 1. E como eu falei aqui, eu dei até uma introdução rápida, né? 13, verso 1. Amém. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor,
seria um metal que soa ou um sino que tine. Né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Paulo está dizendo, pastor, não, olha, existe a língua dos anjos, meu irmão, é como eu estou falando aos irmãos, ele está falando de um hipérbole, amado. Porque ele diz, olha, tem que eu falasse a língua dos homens, irmãos, é 6.000, deixa eu ver aqui quantos idiomas são, eu fiz uma pesquisa, quantos idiomas, eu sei que é mais de 6.000 idiomas, é mais de 6.000 idiomas. Quem é o camarada que consegue falar esse nome de idioma, amado? Ele está usando uma figura de linguagem aqui, amado. Ele usou um hipérbole, que é uma figura de linguagem que ela é exagerada. Ele está usando um exagero aqui. E a Bíblia fala de figuras de linguagem exagerada. Nós vamos ver aqui. Tem coisas da Bíblia que não pode ser levado literal, não. Ele está usando uma ilustração para enaltecer outra coisa. O que é que Paulo queria enaltecer aqui? Amor. Vocês têm que ter mais amor. Né? Vocês se gabam demais por causa dos dons que vocês têm, mas vocês não têm amor. É uma igreja complicada, só vive em briga e contendo, e vão falar do outro, é fofoqueiro. O que é mais rico tem dinheiro do que está com mais pobre. Na hora da ceia é uma bagunça, porque não se queria cear com outros, ou se não queria. Existe uma festa chamada Água, que é a festa do amor. Só os que tinham aqui comiam, os outros que não tinham não comiam, e por aí vai, mas a igreja toda dividida. Então Paulo usa aqui algumas figuras de linguagem exagerada. Primeiro, ainda que eu falasse a língua dos homens, ele não falava todos os idiomas, nem o ser humano da face da terra fala todos os idiomas do mundo, né? Ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, só Deus conhece toda a ciência e todo o mistério. O homem não é Deus. Amém? Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Eu sei que Jesus usou também essa figura de linguagem. Você já viu alguém na Bíblia ter fé de transportar monte? Ninguém. O que é que Jesus estava querendo fazer ali? Está querendo trazer um ensino, trazendo um império. Uma figura de linguagem exagerada para trazer uma verdade. Entendeu? A Bíblia usa muito isso, né? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Irmão, Paulo não era rico. Paulo não distribuiu todos os bens dele, que ele não tinha. Ele não tinha esses bens todos. Entendeu? Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Ele não fez isso. Se não tivesse a nada seria. Isso, o que é isso, pastor? Aqui é uma figura de linguagem hipérbole, amados. Que é uma figura que a Bíblia usa, uma figura de linguagem que muitas vezes os mestres, as pessoas que ensinavam, eles usavam essas figuras de linguagem para ilustrar outra coisa. No caso aqui é o amor. O que Paulo estava querendo? Enaltecer o amor, dizendo, o amor está acima de tudo isso. Ainda que existisse uma língua que não inexistente, se não tivesse amor. Paulo não estava dizendo que era a língua que eles falavam, nem que nem homem nenhum fala sobre esses idiomas de anjos, porque todos os anjos, amados, quando vieram aqui na terra, falaram em idiomas humanos. Não foi idiomas que não existem, né? Para nós entendermos se a Bíblia tem, amados, essas figuras de linguagem, como a Bíblia, Deuteronômio 1:28. Deuteronômio capítulo 1, verso 28. Eu vou ler. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de
Anaquins, né? Gigantes. Irmãos, veja só, mais alto do que nós está certo, agora a muralha que sobe até os céus. Que muralha é essa? Que vai até as nuvens. Não existe, irmãos. O que é que está usando aqui? Uma figura de linguagem exagerada para dizer o quanto grande aqueles homens eram. Mas ele não estava dizendo que existia literalmente uma cidade naquela época que tinha uma muralha que ia até o céu, mas não tem. Nunca existiu. Nem as torres gêmeas lá, que eram as torres mais altas do mundo, nem a maior montanha do mundo vai chegar até, entendeu? Você vê, irmãos, que é uma figura de linguagem exagerada, assim também como eles aí que eu falasse, a língua dos anjos. Ele não está dizendo, irmão, que existem pessoas que falam uma língua que não existe. Não, ele está querendo usar uma linguagem exagerada. Veja Mateus 19, verso 24, eu estou terminando. Viu? 9 horas em ponto a gente termina. Mateus 19, versos 24. Terminou com o São Roberto. E o São Roberto, só não está acostumado com estudo longo assim, não, né? É Mateus 19, verso 24. Vamos ler? Vamos aí. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Irmãos, muitas pessoas para amenizar esse texto, eles dizem que um camelo era uma corda de um navio. Fala que um camelo é um lugar estreito que tinha lá em Jerusalém, que não conseguia passar um camelo, para dizer que é uma agulha, que a agulha é isso. A agulha aqui é a agulha mesmo, irmão. É porque o que é que Jesus está usando aqui uma figura de linguagem, um império, dizendo que ainda que um camelo passasse no fundo de uma agulha. Como pode, mas? Eu sei que para Deus nada é impossível. Mas Jesus está usando aqui uma figura de linguagem exagerada, mas, né? E muitos estudiosos aí, irmãos, eles tentam amenizar o texto. Não, mas o camelo é um lugar que tem lá em Jerusalém, um lugar estreito que não dá para o camelo passar. Outros dizem, não, o camelo é uma corda de um barco, de um navio e tal. Mas não, irmão, a gente vai estudar isso, muitos teólogos, bons, estudiosos, dizem que era agulha de verdade, Jesus está falando algo assim. Entendeu? E o camelo era um animal mesmo. Ele usou figuras de linguagem para falar sobre o quê? O irmão Paulo lembrou. Mateus 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar rico no reino de Deus. O que é que ele estava dizendo? Seria quase impossível, mas uma pessoa rica herdar o reino de Deus. Que seria mais fácil, se fosse possível, um camelo passar no lugar de uma agulha do que um rico ir para o céu. Mas pastor, então o cara é rico, ele não vai para o céu. Porque, meu irmão, a maioria dos ricos, eles vão fazer a riqueza deles e o Deus dele. O que Jesus estava querendo ensinar é isso. Eles não vão querer abandonar a idolatria pelo dinheiro que eles têm para seguir a Jesus. E o dinheiro se torna um ídolo, mas quando o dinheiro, quem tem muito, se torna um ídolo no coração das pessoas. Jesus Cristo disse que nós não podemos servir a nosso Senhor, não podemos servir a Mamon, que é as riquezas, e a Deus, porque se torna um Senhor. Ou se devotará de um, ou vai ter uma devoção de um ou de outro. O cara não vai conseguir, amado. Mas, e aí, respondeu então Pedro, né? Pedro disse, então será impossível. Ele disse o quê? Nada é impossível para Deus. Pedro entendeu, então se é assim, é impossível. Quem vai ser salvo? Aí o que Jesus diz? O que é impossível para o homem não é para Deus. Tem muitos ricos que vai se salvar? Tem, mas não tantos. Não tantos, amados.
Por isso que a Bíblia adverte tanto sobre riqueza. Mas o nosso assunto não é esse aqui. O nosso assunto é para mostrar que há uma figura de linguagem. Né? Não é que um camelo vai passar por ali e está querendo ensinar algo. Ele está usando um hipérbole para trazer uma verdade. Para dizer o quanto será difícil o rico herdar o reino de Deus. Por quê? Porque aqui está falando daquela passagem do jovem rico. Senhor, o que eu faço para herdar o teu reino? Eu guardo todos os teus mandamentos, isso aqui, já não aprender na mentira, né? Espera que tu tens dar o pobre e segue. Ali já viu o dois mandamentos. Ele disse seguiu a Deus, ele não amava a Deus mais do que a riqueza dele e muito menos o dinheiro dele. Jesus fez só um teste com ele para mostrar que ele realmente ele não guardava o mandamento dele e fala, porque o mandamento se resume em dois: amarás o teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo para ti mesmo. Jesus só quer mostrar, você não guarda o mandamento nenhum. Né? Aí Jesus vai e fala sobre o rico, sobre a riqueza. Pode perguntar. Zaqueu, ele era rico. Era rico. Aí o Senhor disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque ele se arrependeu. Ele devolveu, ele disse que devolveu, não sei se foi 3 vezes mais, quantas vezes? 4 vezes mais tudo aquilo que ele tinha. Houve arrependimento, né? O arrependimento ali, né? Mas o apóstolo falando lá em Coríntios diz que o Senhor nos chamou, não muitos sábios, não muitos importantes, não muitos que têm dinheiro para. Não muitos, tem. Agora que, não é? A gente sabe. Por que, amados? Porque o dinheiro se torna um ídolo mesmo no coração das pessoas. E tem pessoas, meu irmão, que ele não abandona o dinheiro por nada, não quer saber de Deus, nada, é só dinheiro. É o caso daquele homem rico, da parábola lá do homem rico, Lázaro, que Jesus contou, né? O homem era tão rico, se regalava todos os dias, roupas boas, né? Linho, comida, festa todos os dias, se vestia como um rei. Nunca queimou por só Deus, amado. Nunca queria saber de Deus. E morreu e foi para onde? Aí Jesus disse, no inferno estando em tormento. Lázaro mendigo, é porque Lázaro era pobre e ele foi para o céu? Não. Provavelmente Lázaro era um crente, mesmo sendo pobre, sofrendo, o homem rico não era. Porque só vai herdar o reino de Deus aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que crê em Deus, né? Que crê, mesmo no Antigo Testamento, nas revelações reveladas já tinha no Antigo Testamento. Mas tem que ter fé. Tem que ter fé. Então é mais ou menos isso, amados. Então, o verdadeiro dom de língua, amados, não é língua de anjos. Talvez você vai escutar muitas pessoas falar isso. Né? Tem muitas pessoas que vão dizer até não, o pastor ensinou você errado. A língua que a gente fala é língua de anjo. Não é língua de anjo, amados. Na semana que vem nós vamos ver vários textos de anjos se comunicando, não se comunicaram em nenhum idioma não existente, eles se comunicaram em idiomas existentes. Inclusive no céu, em Apocalipse 19, muito autógrafo, que João está tendo a visão dos glorificados no céu, a igreja e os anjos, falando em idiomas que todo mundo entende, amados. Não é um idioma lá que não é Babel, uma confusão. Entendeu? Então é mais ou menos isso, amados. E infelizmente, amados, hoje em algumas igrejas nós vemos pessoas estimulando outros a falar em línguas, e tem igreja até que ensina como as pessoas vão falar essa língua. Aí começa a falar isso, a soltando sua boca lá, entendeu? Lá em Cavalo tem igreja que é mais ou menos assim, né? Então as pessoas começam a falar uma língua inexistente, uma língua que não existe, uma língua inventada. São junções de sílabas desconexas, onde a pessoa, né, libera a boca para falar palavras fictícias, como as que eu falei aqui naquela hora. Quando se eu chegar em qualquer igreja pentecostal, se eu for falar essas palavras, as pessoas vão dizer, eu não tenho bom de língua. Eu não tenho bom de língua. Ninguém disse que eu falei aqui, como eu falei, é o verdadeiro dom de língua. O verdadeiro dom de língua é a capacitação de falar em outros idiomas. Amém? Para a semana, nós vamos ver qual era o propósito do dom das línguas. Porque tinha um propósito lá. 1 Coríntios 14, 21 ao 22, Paulo fala sobre isso. Né?
Paulo fala sobre qual é o propósito. Diz que de sorte que a língua não é sinal para crente, mas para incrédulo. Que incrédulo é isso? Ele diz: pois falarei a este povo, né, através de lábios. O povo ali está falando do povo da lei, pois a lei diz: falarei a esse povo, né? Vamos usar aqui só para a gente encerrar, 1 Coríntios 14, 21, 22. E para a semana a gente vai estudar essa parte. Nós vamos encerrar agora o assunto do horário. 1 Coríntios 14, verso 21 e 22. Amém. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Amém? De sorte que a língua constitui um sinal não para crentes, mas para incrédulos. Amém? Quase assim, né? Não para crentes, mas para incrédulos. E ele diz: pois na lei está escrito: falarei a este povo, né, por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. Nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Só para adiantar, na semana a gente vai desenvolver isso. Os dons de línguas é um dom de sinal, de juízo contra os judeus incrédulos. Esse povo aqui que ele diz: pois na lei, quem era o povo da lei? Os judeus. Então a língua, mas é um dom de sinal, de juízo contra os judeus incrédulos que rejeitaram a mensagem do Evangelho que estava sendo pregado. Então esse dom de língua também é um sinal. E nós vamos ver isso aqui, nós vamos estudar na semana que vem, amém? Nos abençoe, nós vamos orar a Deus.